Ninguém jamais imagina que uma vida inteira pode mudar por causa de uma simples notificação no celular. Foi exatamente o que aconteceu comigo naquela noite. Eu era Miguel, médico de 38 anos, casado há mais de uma década, conhecido no hospital como alguém estável, dedicado, previsível. Mas por trás do jaleco havia um homem cansado de fingir que estava completo. Eu amava minha esposa, mas havia algo que nunca consegui calar dentro de mim. Baixei o aplicativo sem pensar duas vezes, como quem abre uma porta proibida só para espiar. Não coloquei foto, não escrevi muito sobre mim. Era apenas curiosidade, assim eu dizia a mim mesmo. Só que a primeira mensagem que chegou não me deixou espaço para voltar atrás. Era direta, sem rodeios. De Rafael. Ele disse ter 41 anos, casado, policial. Palavras curtas, seguras, cheias de uma objetividade que me deixou sem fôlego. Enquanto eu pesava cada vírgula, ele disparava mensagens rápidas, como se já soubesse exatamente o que queria. Essa firmeza me atingiu em cheio. Eu, que sempre vivi sob controle, percebi meus dedos respondendo antes mesmo de pensar. Está livre agora? Ele escreveu. Meu coração disparou. Pensei em apagar a conversa, em desligar o celular, mas respondi. Sim. Ele mandou o local, uma pequena praça perto do hospital. Deserta, silenciosa, discreta. O lugar perfeito para quem não quer ser visto. Vesti o casaco mais simples que encontrei. Dirigi até lá, e cada farol que passava parecia um aviso de que eu estava cruzando um limite que não teria volta. Cheguei primeiro. Fiquei dentro do carro, tentando controlar a respiração. Quando as luzes de outro veículo se aproximaram, senti o corpo inteiro estremecer. O carro estacionou em frente ao meu. Ele saiu sem hesitar, passos firmes, olhar direto. Entrou no meu carro como se já fosse parte da minha rotina. Rafael, disse estendendo a mão. Apertei a dele, tentando esconder meu nervosismo. Ele não se alongou em apresentações. Me contou que era casado, pai de um filho, e então acrescentou: Sou policial. Essas duas palavras me atravessaram como um choque. Talvez fosse o risco, talvez fosse a autoridade contida naquele tom, mas algo em mim se acendeu. Fiquei imóvel, incapaz de reagir, até que ele se inclinou em minha direção. Aqui não, murmurei, colocando a mão no peito dele. Alguém pode ver. Ele sorriu de leve, como se já esperasse essa resposta. Então vamos para outro lugar. Sugeri meu apartamento. Ele aceitou. O caminho até lá foi quase silencioso, apenas respirações pesadas e olhares rápidos. Nenhum de nós ousou falar demais, como se qualquer palavra pudesse romper a tensão que nos envolvia. Ao chegarmos, subi com ele. Dentro do apartamento não houve demora. Ele se aproximou e me beijou sem dar espaço para dúvidas. Foi direto, seguro, como tudo nele até aquele momento. O choque entre minha hesitação e a firmeza dele fez meu corpo inteiro reagir. Não havia mais volta. Naquela noite, vivi algo que até então só existia nos cantos mais escondidos da minha mente. Durante anos, reprimiu-se em mim um desejo que eu mal admitia, mas ali, diante de Rafael, tornou-se realidade. O peso de tantos silêncios caiu, mesmo que apenas por algumas horas. Quando terminou, o relógio foi cruel. Ele disse que precisava ir, voltou ao carro e partiu como se fosse apenas mais um compromisso. Fiquei parado, olhando o vazio, ainda tentando entender o que havia acontecido. 3 dias depois, uma nova mensagem chegou. Amigo, vamos sair para beber hoje. Vem com a gente. Na tela parecia algo casual, quase banal. Mas eu sabia, por trás daquelas palavras havia muito mais do que um simples convite. E dentro de mim, a chama que pensei apagar apenas crescia. Aceitei o convite de Rafael sem pensar duas vezes, mesmo sabendo que aquilo era arriscado. Ele me passou um endereço, mas não era um bar conhecido nem um restaurante. Era uma rua residencial, com casas grandes e silenciosas. Quando estacionei em frente à que ele indicou, percebi. Não havia amigos, não havia grupo nenhum. Apenas ele, parado no portão, ainda de uniforme, olhando para mim com um sorriso contido. Bem-vindo,
disse abrindo o portão. Minha família está viajando. Senti um frio no estômago. Era a primeira vez que entrava no espaço dele, não apenas no meu. A diferença era enorme. Lá dentro percebi o quanto Rafael era diferente de mim. Firme, decidido, sem medo de ser descoberto. Enquanto eu pesava cada passo, ele agia com naturalidade. Serviu uma bebida, encostou em mim e me beijou. Não houve resistência. Mais uma vez, me deixei levar. Dessa vez, tudo foi mais intenso. Não havia o receio da primeira noite. O corpo dele falava de domínio, de confiança. Eu, ao contrário, sentia cada segundo como se fosse estar diante de uma queda iminente. O prazer e o medo se misturavam em proporções que me deixavam confuso. Mas quando voltei para casa naquela madrugada, a culpa finalmente me alcançou. O silêncio do quarto ao lado, onde minha esposa dormia, pareceu um grito. Eu sabia que estava ultrapassando uma linha da qual não poderia voltar. Ainda assim, não consegui parar. Nos dias seguintes, nossas conversas continuaram. Mensagens rápidas, piadas disfarçadas, insinuações. Sempre no limite, mas nunca o suficiente para parecerem comprometedores caso alguém lesse. Era como se jogássemos um jogo perigoso em que ambos já sabiam o desfecho. Até que um dia Rafael escreveu algo que me gelou. Falei com minha esposa. Quero fazer um churrasco em casa. Vocês dois estão convidados. Demorei alguns segundos para responder. Ri nervosamente, mas o peso daquilo ficou comigo o dia inteiro. Eu, ao lado da minha esposa, sentado à mesa com um homem que me fazia perder o sono, diante da mulher dele e, quem sabe, de outras pessoas. O risco era insano, mas ele falava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Passei a observar mais. No hospital, colegas comentavam quando eu me distraía, perguntavam se eu estava bem. Em casa, minha esposa começou a notar meu nervosismo, os olhares para o celular, os sorrisos fora de hora. Eu dava desculpas, dizia que era cansaço, mas no fundo sabia. Não duraria muito até alguém juntar as peças. E não demorou. Uma tarde, encontrei um vizinho no elevador. Ele, sem pensar muito, comentou: Vi você outro dia com um cara no carro. Parecia animado. Amigo novo? Congelei. Ri para disfarçar, inventei uma explicação qualquer, mas saí de lá com a sensação de que a corda começava a apertar. Na mesma noite, mandei mensagem para Rafael. Isso está ficando perigoso. Ele respondeu em segundos. Perigoso é viver uma vida que não é sua. A frase ficou martelando na minha cabeça. Eu sabia que ele falava com segurança porque não tinha medo de se expor. Mas eu tinha. Minha reputação, meu casamento, tudo poderia ruir. Mesmo assim, marquei de vê-lo novamente. No caminho, minhas mãos tremiam no volante. Eu sabia que estava entrando cada vez mais fundo em algo que podia destruir não só a minha vida, mas também a dele. E no fundo, algo me dizia: Rafael não estava sendo totalmente sincero. O churrasco nunca aconteceu. Rafael adiava, inventava desculpas, mudava de assunto. Até que numa noite em que o encontrei na casa dele novamente, percebi um detalhe que me atravessou como lâmina. 2 taças usadas na mesa, marcas recentes de batom no copo. Teve visita? Perguntei sem pensar. Ele riu, deu de ombros. Minha esposa voltou antes do previsto. Você acha que eu vivo só de nós dois? As palavras caíram como um soco. Eu havia acreditado que existia algo especial entre nós, mas ali estava a verdade nua. Para Rafael, eu não passava de mais um escape. Na volta para casa, cada quilômetro parecia carregar um peso diferente. Eu, médico respeitado, marido fiel até então, estava preso a alguém que nunca me deu sequer a ilusão de exclusividade. Era traição dentro da traição. Nos dias seguintes, minha ansiedade se tornou visível. Uma colega do hospital me chamou de lado. Miguel, você anda estranho. Está acontecendo alguma coisa? Neguei, mas a voz dela ecoava o que eu tentava esconder. E como se não bastasse, uma semana depois ouvi meu vizinho novamente. Outro dia vi aquele policial saindo do seu prédio. Vocês estão se encontrando bastante, não? Dessa vez não consegui rir. Apenas murmurei algo vago e subi correndo. Cada vez mais, eu sentia que o cerco se fechava.
Confrontei Rafael por mensagem. Você falou que queria algo sério. Por que esconde tanto? Ele respondeu com frieza. Eu nunca prometi nada. Você criou expectativas. As letras na tela foram piores que qualquer silêncio. Percebi que todo o risco que corria, cada mentira para minha esposa, cada desculpa no trabalho, era em troca de algo vazio. Mesmo assim, a parte de mim que não sabia se libertar insistia em vê-lo de novo. Quando marquei, fui tomado pela dúvida até o último minuto. No carro, parado perto do hospital, quase desisti. Mas ele chegou, bateu na janela e entrou sem pedir licença. Está com medo de quê? Disse, encarando-me com aquele olhar seguro. Ninguém vai descobrir se você não quiser. Quis responder, mas as palavras não saíram. O silêncio entre nós já dizia tudo. Ele estava confortável na mentira, eu estava me afundando nela. Naquela noite não houve beijos, nem proximidade. Apenas discussões curtas, frases secas, acusações veladas. Percebi que já não havia cumplicidade, apenas tensão. E quando ele desceu do carro sem se despedir, fiquei sozinho, olhando para o retrovisor como quem encara o próprio reflexo pela primeira vez em anos. Senti que a queda estava próxima. Eu havia cruzado linhas demais. A confiança de minha esposa, o respeito dos colegas, a minha própria paz, tudo estava por um fio. E o pior era saber que Rafael não ligava. Ele podia seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu não. Naquela noite, deitado ao lado da minha esposa, com o coração em descompasso, entendi que o verdadeiro peso não era o segredo em si. Era a traição dentro da traição. E no fundo, uma pergunta não me deixava em paz. Quantas outras vidas como a minha, Rafael já havia atravessado sem se importar? Os dias seguintes foram de silêncio pesado. Rafael não mandava mensagens como antes, e eu me obrigava a não escrever. Mas a ausência dele não trouxe alívio. Trouxe vazio e mais medo. Era como se, a qualquer momento, alguém fosse descobrir tudo. E a primeira fissura surgiu em casa. Uma noite, minha esposa me encarou enquanto eu mexia no celular. Você anda diferente, Miguel. Está sempre distante, sorrindo sozinho, escondendo o telefone. O que está acontecendo? O sangue gelou. Inventei que era apenas pressão do hospital, turnos longos, conversas de grupo com colegas. Ela não pareceu convencida. O olhar dela pesava mais do que qualquer acusação. No hospital, outro golpe. Um enfermeiro comentou casualmente durante o café. Vi você outro dia com um policial na praça. Conheço ele de vista, trabalha em outro distrito. Vocês são amigos? Engoli seco, soltei um riso nervoso e disse que sim, que era apenas amizade. Mas a sensação de estar cercado ficou insuportável. A cada passo parecia que alguém me observava. Decidi confrontar Rafael. Liguei, e quando ele atendeu, a voz era fria. Preciso falar com você. Sobre o quê? Estão começando a desconfiar. Eu não posso continuar assim. Do outro lado, apenas silêncio por alguns segundos, até que ele respondeu. O problema é seu, Miguel. Eu nunca prometi que seria fácil. Aquilo me quebrou. Eu havia arriscado tudo por ele, e ele sequer se importava. Naquela semana, minha esposa encontrou uma mensagem no meu celular. Não era explícita, apenas uma piada com duplo sentido, mas o suficiente para despertar a desconfiança. Quem é Rafael? Perguntou séria. Senti o chão desaparecer. Gaguejei, inventei que era um colega, alguém do hospital. Ela não acreditou totalmente, mas deixou o assunto morrer, por enquanto. No dia seguinte, encontrei Rafael pessoalmente. Disse que não podia mais, que precisávamos parar. Ele riu, como se eu fosse ingênuo. Parar? Você já está dentro disso até o pescoço. Não é tão simples. A frase me perseguiu. Eu queria acreditar que ainda tinha controle, mas sabia que não. Ele já tinha me exposto demais, mesmo sem perceber. E então veio a pior cena. Minha esposa apareceu no hospital de surpresa, trazendo almoço. Enquanto esperava no estacionamento, viu Rafael se aproximar do meu carro. Depois me perguntou: Esse é o tal colega? Por que ele entrou no seu carro como se fosse íntimo? Não consegui responder. Apenas desviei o olhar,
tentando disfarçar o desespero. Naquela noite, o silêncio em casa foi absoluto. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas o peso de algo que já não cabia dentro das paredes. Percebi que não era mais questão de segredos. Era questão de tempo até tudo explodir. E no fundo, o medo maior não era perder o casamento ou o respeito no hospital. Era descobrir o quanto de mim mesmo eu havia sacrificado por alguém que jamais esteve disposto a sacrificar nada. Não demorou para o silêncio em casa virar confronto. Minha esposa me chamou para a sala, sem rodeios. Miguel, eu sei que você está escondendo algo. Não tente negar. Vi como olha para aquele homem. Vi como se esquiva das minhas perguntas. Você me deve a verdade. As palavras cortaram qualquer defesa. Não havia mais desculpa que sustentasse. Respirei fundo, mas a voz saiu trêmula. Eu não posso continuar mentindo. Estou me envolvendo com ele. O olhar dela foi um misto de choque e dor. Não gritou, não fez escândalo. Apenas se levantou, saiu do cômodo e deixou atrás de si um silêncio que parecia definitivo. No hospital, os rumores se espalharam rápido. Comentários discretos nos corredores, olhares de julgamento. Um enfermeiro que antes sorria comigo, agora desviava o rosto. Eu me tornara alvo de cochichos. Enquanto minha vida se desmontava, Rafael parecia imune. Até que recebi uma mensagem inesperada de um número desconhecido. Você não é o único. O coração disparou. Perguntei quem era. A resposta veio clara. Outro homem que também se relacionava com Rafael, igualmente enganado. Aos poucos percebi o padrão. Ele colecionava segredos, destruía vidas e seguia adiante como se nada tivesse acontecido. A ilusão ruiu de vez. Tudo aquilo que eu pensava ser único não passava de mais um jogo para ele. Quando o confrontei, a máscara caiu. Eu nunca disse que seria exclusivo. Você é quem sonhou demais. Saí daquela conversa com a sensação de que finalmente enxergava quem ele era. Não era apenas a traição dele contra a esposa ou contra mim. Era a traição contra qualquer possibilidade de verdade. Dias depois, a própria esposa de Rafael descobriu. Não sei se foi por mensagens, olhares ou pelo instinto que nunca falha. O fato é que ela o expulsou de casa diante do filho. A notícia correu rápido e a reputação dele no bairro e no trabalho foi destruída. Eu, por outro lado, precisei encarar as consequências com mais calma. O casamento chegou ao fim, sim, mas sem violência, sem gritos. Foi doloroso, mas também libertador. Disse à minha esposa que não podia mais viver uma vida que não me pertencia. Entre lágrimas, ela apenas pediu que eu fosse honesto, pelo menos de agora em diante. Foi nesse ponto que compreendi. A verdade dói, mas a mentira corrói. Rafael escolheu o caminho das mentiras e perdeu tudo. Eu escolhi enfrentar as consequências e, mesmo entre ruínas, encontrei a chance de começar de novo. No hospital, aos poucos, os comentários cessaram. Alguns ainda me olhavam com desconfiança, outros com respeito. Eu já não me importava tanto. O peso maior tinha caído. Eu não precisava mais esconder quem eu era. Na solidão que veio depois, aprendi algo que nenhuma faculdade, nenhum título ou relacionamento me ensinou. A liberdade não está em viver sem erros, mas em assumir quem somos, mesmo que isso custe tudo. Hoje caminho sem Rafael, sem o casamento que mantive por anos, mas também sem correntes. E quando penso nele, não sinto raiva. Sinto pena. Porque no fim, não foi a minha vida que ele destruiu. Foi a dele.